Amados irmãos, paz e graça, sejam bem-vindos à edição número 129 da nossa rubrica de Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Fuga de Jacó para a Mesopotâmia. Esse estudo que nós vamos fazer à luz das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, todo o capítulo 28, dos versículos 1 até 22. Este programa insere-se na rubrica de coaching espiritual, que tem como intuito proceder ao estudo bíblico e teológico das Escrituras Sagradas como uma forma de assegurar a edificação mútua da igreja, alimentar, cuidar e advertir do perigo o rebanho do Senhor, ciente que este é o rebanho do Senhor e cabe ao servo somente guiar este rebanho para o caminho do pasto, de forma que o pastor possa fazer seu aprisco para retirar o rebanho da sua prisão e anunciar a liberdade pela qual Cristo os libertou, chamando-os pelo nome para que eles possam sair, seguir e poderem orientá-los até o caminho do Senhor, neste período conservando-se como uma noiva que aguarda o regresso do Senhor, pois o Senhor voltará como um ladrão e dessa forma para que ninguém possa ser encontrado em contrapé. Este programa visa materializar 4 principais desideratos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existem 3 pessoas por naturezas, mas existe um só Deus em glória e poder, que é uma mesma substância. O segundo objetivo é o de estimular o estudo contínuo das Escrituras Sagradas. Como uma forma de, na meditação contínua, podemos encontrar não só a verdade bíblica, mas também possamos encontrar a resposta para todos os desafios com que nos deparamos no dia a dia, pois a palavra de Deus é a arma mais poderosa que possuímos para podermos anunciar a sua verdade como uma espada no dia a dia. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo às instruções do mestre da oração, que nada fazia sem antes questionar a seu pai e até antes de encontrar-se e de entregar-se em Gólgota. Quando lhe faltavam forças, ele também anunciou a sua pequenez e incapacidade e, em resposta, o Senhor enviou um anjo que o fortaleceu, pois através da oração nós encontramos coragem para podermos lidar com todas as intempéries e podemos encarar problemas, desafios como oportunidades para poder anunciar a Cristo, que é aquele que venceu na cruz. O quarto objetivo é o de unir a igreja. Através do cânon bíblico, nós conhecemos não só a vontade do Senhor, mas também podemos nos interligar como corpo de Cristo, como uma igreja espiritual, como aquela que, unida pela mesma palavra, em meditação, possamos aguardar a descida do principal, que é o Espírito Santo, este que vai nos fortalecer, a que a par da sua palavra, a par do próprio Espírito Santo, a par das Escrituras Sagradas, possamos hoje realizar os mesmos milagres, prodígios que eram também realizados na altura dos pais apostólicos. Então vamos assim iniciar o estudo 2, que é o tema número 129, Fuga de Jacó para a Mesopotâmia. É interessante notar que fuga remete-nos que Jacó foge, mas está a fugir de casa. Neste caso está a sair de Beersheba, está a ir para Mesopotâmia. E Mesopotâmia é precisamente aquela terra que o seu avô Abraão, Deus tinha lhe dito para que saísse de lá, por ser uma terra onde reinava o paganismo. Então nós vemos aqui, Jacó sai de Beersheba, que é onde o seu pai Isaac descobriu um poço que batizou como Beersheba, que significa poço da abundância, e sai de lá, teve que ser de lá em fuga para poder ir periodicamente a Mesopotâmia, precisamente onde seu avô, Deus tinha dito que saísse de lá. Então vamos perceber por que isso. Só o tema assim já traz aqui um certo enigma.
Então, isso já nos sugere quão pedagógico pode ser desconstruir este tema, podermos compreender este jogo de palavras e podermos também interpretá-lo na nossa realidade, aqui e agora, onde nos encontramos, em como é que esta palavra pode então nos guiar para essa nossa contínua caminhada na seara do Senhor. Esse estudo nós vamos focalizar no livro de Gênesis, todo o capítulo 28, versículos 1 até 22. Vamos olhar também que esse tema nós vamos segregar em 3 partes. São 3 principais subtópicos ao longo deste capítulo 28. A primeira parte é quando, afinal, é Isaac, pai de Jacó, que manda, ordena, e vamos perceber porque que ordena ao seu filho que vá até Padan Aram, que é Mesopotâmia. A segunda parte, vamos ver que Jacó, tendo partido pelo caminho, ao entardecer, para recuperar forças, ele faz de uma pedra que encontra naquele local que ele escolheu para repousar, faz dessa pedra seu travesseiro, e enquanto dorme, Deus fala com Jacó por sonho. Vamos perceber por que Deus falou com Jacó por sonho e o que esse sonho revelava a Jacó. A terceira e última parte é quando Jacó, por causa desse sonho, da revelação desse sonho, ele percebeu que aquele local onde ele estava era a porta do céu, como ele chamou aqui, a casa de Deus. Então, em reconhecimento disso, Jacó ergue um altar naquele local e faz um voto para que, se Deus o guardasse para aquela missão que ele ia, no seu regresso, ele iria adorar a Deus ali, iria entregar dízimo de tudo naquele local. Antes de nós entrarmos com atenção para este tema, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição anterior, que foi o tema número 128. Esse estudo teve como tema o patriarca Isaac. E sobre o patriarca Isaac, nós vimos que Isaac, ele move-se, depois de casar com Rebeca, Isaac muda-se, instala-se numa nova terra. Estando lá, Isaac, tal como fez o seu pai Abraão, ele ajusta, combina com Rebeca para que se apresentassem como sendo irmãos. Naquele período que ficaram lá, depois de terem se apresentado como irmãos, o Senhor poupou Isaac de vida e fez também com que o rei dos filisteus, Abimeleque, também olhasse do seu quintal e apercebesse que, afinal, Rebeca era a esposa de Isaac e não irmã, como eles tinham se apresentado. Abimeleque ordena, então, de seguida, que ninguém tocasse neles, porque eles eram marido e mulher. Mas Abimeleque não se coibiu de perguntar a Isaac por que ele havia ocultado aquela verdade. Isaac justificou-se. Abimeleque compreendeu a justificação de Isaac. Isaac, tendo ultrapassado esta primeira barreira que poderia impedir com que o plano de Deus se materializasse, nós vamos compreender ao longo do estudo de hoje que o casamento entre Isaac e Rebeca foi cuidadosamente planificado pelo seu pai Abraão, porque aquilo era para se materializar o plano de Deus, a vontade de Deus, o plano de salvação da humanidade. Por essa razão é que, desta forma, Isaac consegue ultrapassar o primeiro impedimento que poderia
sabotar o cumprimento do plano de Deus. E de seguida, então, Isaac começa num período em que está a reinar uma seca naquele país, naquela região. Mas Deus tinha ordenado para que Isaac não descesse a Egito, diferentemente do seu pai Abraão, mas permanecesse ali naquela terra. Então, num período muito difícil, após Isaac ter ultrapassado o primeiro obstáculo, Isaac então começa a sua sementeira naquela terra. Isaac, quando lança a sua semente naquela terra, a palavra do Senhor diz que Isaac colheu 100 vezes mais aquilo que ele lançou como sementeira. Isso causou inveja por parte dos filisteus, que começaram a contender com Isaac. Isaac, então, ao invés de responder, simplesmente partiu. Move-se para a ribeira daquela zona que é Gerar. Quando move-se para a ribeira de Gerar, então aquele povo começa por tapar, por entulhar aqueles poços que haviam sido abertos pelo seu pai Abraão. Quando ele move-se para a ribeira de Gerar, lá os seus escravos, os seus servos, eles descobrem um novo poço que chamaram de Poço de Águas Vivas. Não tardou que aquele povo aproximasse e reivindicasse aquele poço como sendo sua propriedade. Então, Isaac não repostou, somente chamou daquele poço como sendo poço de discussão. E ele largou aquele local, prosseguiu a sua marcha. Vai para um segundo ponto, também descobre um novo poço. Mais uma vez, o povo de lá aproxima-se e reivindica novamente aquele poço. Isaac, sem contender, deixa aquele poço e chama aquele poço de discórdia e prossegue a sua viagem até ao terceiro ponto, onde fixa-se. Ao fixar-se nesse ponto, então Abimeleque sai de lá de centro de Negueb e vai até ao encontro de Isaac, aquele que ele havia expulso da sua terra e que havia pilhado, isto é, havia entulhado os poços que Isaac e seus servos haviam descoberto. Então Abimeleque sai do centro de Negueb, vai ao encontro de Isaac, e Isaac pergunta-lhe: não foste tu que me expulsaste? Em que posso lhe ser útil agora? Então Abimeleque diz: eu sei que o Senhor é contigo. Então, faça uma aliança comigo, um pacto de pacificação, para que tu não venhas a agredir-me, porque tu estás a ficar mais forte, tu és mais poderoso que eu. Então te peço que façamos uma aliança, para que nem nesta geração, nem nas futuras gerações, tu não venhas a oprimir a minha descendência. Então, Isaac mandou servir um banquete, fez uma aliança com Abimeleque e depois despediu Abimeleque. E quando Abimeleque parte, depois os servos de Isaac descobrem um novo poço e chamam Isaac, testemunha esse novo poço. E esse novo poço, agora, Isaac batiza como sendo o poço da largueza. Consequentemente, batiza aquela zona como sendo Beersheba, e este foi o início, o fim, em suma, aquilo que nós tratamos no último estudo. E é precisamente agora sobre a descendência de Isaac que nós queremos tratar. Naquilo que é a história dos patriarcas, nós temos 3 linhagens, 3 gerações. Primeira geração de Abraão, patriarca. Segunda geração dos filhos de Abraão, que nós vimos no estudo passado, que foi no caso Isaac, aquele em quem Abraão transmite a sua aliança de Deus. Era o filho da promessa, era o filho de Sara e não filho de Agar, embora Deus tenha abençoado os dois, mas tinha que escolher um que seria a linhagem de Cristo, neste caso foi Isaac.
E depois temos a terceira linha, que é o estudo 2, que é a descendência de Isaac. O que importa antes de nós percebermos, entrarmos com profundidade, temos que trazer aqui 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é sobre como é que nasce Jacó, como é que nascem os filhos de Isaac. No caso, Esaú e Jacó. Isaac, como nós sabemos, ele casou com Rebeca. E este casamento foi planificado com muito cuidado e zelo com seu pai Abraão. Abraão instrui ao seu servo mais antigo e mais confiado, que governava, administrava todas as coisas da casa de Isaac. Isaac obrigou-lhe a que ele pusesse a sua mão sobre a coxa de Abraão. E aquilo era uma forma de fazer um juramento, para que, caso ele não cumprisse aquele juramento, pudesse então perder a esterilidade. Então, o servo mais confiado da casa de Abraão faz esse juramento e Abraão instrui para que ele levasse Isaac a fim de... Não, ele não levasse Isaac, ele fosse até a terra do seu irmão Naor, para que lá fosse escolher uma esposa para o seu filho Isaac, de forma que Isaac não casasse com uma mulher cananeia, porque este aqui era o problema que Abraão havia identificado. Este é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que esta esposa de Isaac, chamada Rebeca, ela, quando chega, aceita as condições, desce até Negueb, casa com Isaac. Isaac tinha a idade de 40 anos nessa altura. Sucede que Rebeca era estéril, tal como também a sua sogra, Sara, também era estéril. Isaac intercede para que a sua esposa Rebeca pudesse conceber durante um período de 20 anos. E Rebeca concebe após 20 anos de seu matrimônio, quando agora Isaac tem a idade de 60 anos. Enquanto Rebeca está em gestação, ela sentiu uma rebelião no seu ventre. E ela questiona a Deus: o que está aqui a ocorrer? Não seria melhor se eu não tivesse concebido? Isto é, se eu fiquei 40 anos estéril, por que agora, passado 20 anos, há uma guerra, uma rebelião aqui no meu ventre? Então Deus responde a Rebeca e diz que no teu ventre irão sair 2 povos, 2 nações. E um vai contender contra o outro. E no caso, o mais novo vai dominar o mais velho. Esta é a revelação que Deus dá a Rebeca. Revelação essa que Isaac não tinha. Quando nascem os filhos de Isaac e Rebeca, saem gêmeos. O primeiro deram o nome de Esaú, que significa ruivo, peludo, avermelhado, que depois foi chamado de Edom, que é o termo hebraico que tem essa significância. O segundo que nasce, chamaram Jacó. E precisamente Jacó nasce como gêmeo de Esaú, a segurar o calcanhar de Esaú. O significativo de Jacó em hebraico significa aquele que segura o calcanhar. E isto já indiciava o que haveria de vir muito mais adiante. Ora, esta contenda iniciou ainda no ventre, materializa-se na forma como é realizado o parto,
e depois era um prenúncio do que ainda estava por vir muitos anos para frente. Para além disso, o terceiro pressuposto, são três, muito importante também, é o seguinte, é que quando Isaac já estava avançado em idade e os seus olhos já pesavam, consequentemente ele já estava com dificuldades de visão, o que significa que ele já estava a tornar-se cego, Isaac tinha a responsabilidade e o peso de ter que repassar a bênção que havia recebido de seu pai Abraão para um dos seus filhos. No nascimento, Isaac afeiçoou-se de Esaú, o mais velho, porque era peludo e era um jovem que gostava de caça. Então o pai olhava aquela masculinidade e afeiçoava-se do mais velho. Por sua vez, Rebeca, que tinha aquela revelação de Deus, ela afeiçoou-se mais do mais novo, que era um homem de tenda, de casa, tímido e de poucas palavras. Então, Isaac, ele chama o seu filho Esaú, o mais velho, e instrui a Esaú para que ele fosse à caça, porque era um caçador, e trouxesse até ele um vitelo para que ele pudesse e que ele próprio preparasse um guisado e servisse a seu pai Isaac, para que ele se agradasse daquele ato e ele pudesse abençoar o seu filho Esaú. Quando Isaac dá essa instrução ao seu filho Esaú, a sua esposa Rebeca ouve esta conversa. E ela, de seguida, chama o seu filho Jacó, mais novo neste caso. E ela instrui a Jacó, dizendo: Jacó, meu filho, vá até aqui ao rebanho do pai, escolhe 2 cabritos, traz até mim, que eu vou preparar um guisado como o teu pai gosta, e tu depois vai servir esse guisado como se fosse o teu irmão Esaú. E Jacó diz à sua mãe: Mãe, o meu irmão Esaú é peludo. Segundo aspecto, por que eu vou servir algo disfarçado de Esaú para poder colher uma bênção? E se o meu pai descobrir e de contrário ele me amaldiçoar? Então a sua mãe Rebeca diz que essa maldição recaia sobre mim. E assim, Jacó cumpre aquilo que foi a orientação de mãe, leva os 2 cabritos, a mãe prepara uma refeição como o marido gostava. Jacó, vestido com as roupas de Esaú para poder exalar aquele cheiro do seu filho Esaú, e a mãe tapando com pelos de animais, ele entra e serve a refeição para o seu pai Isaac. E Isaac, dessa forma, abençoa a Jacó. Quando volta Esaú da caça, prepara a refeição e vai e serve a refeição para o seu pai Isaac. Seu pai Isaac pergunta: quem é? Quem és? Ele diz: sou teu filho Esaú. Isaac logo contesta, diz: mas como és meu filho? Meu filho Esaú já veio para aqui e recebeu a bênção. Então Esaú diz que teu filho Esaú sou eu. Então Isaac diz: então o teu irmão Jacó já levou a tua bênção e ele vai dominar sobre ti. Esaú então lamenta, entra em pranto, em choro e pede ao pai: peço-lhe também uma bênção. E o pai diz que eu não posso te abençoar porque a bênção já foi entregue para o teu irmão Jacó. Esaú então diz assim: já é a segunda vez
que o meu irmão me engana. A primeira vez, ele comprou o meu direito de primogenitura, que achava que ia vitimar-se Esaú, porque na verdade Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Quando certa vez Esaú volta a casa com fome da caça, encontra o seu irmão a confeccionar um guisado de lentilha e ele diz ao irmão: sirva-me esta refeição. Jacó diz: vende-me então o teu direito de primogenitura. Esaú diz: que eu tenho a ver com o direito de primogenitura? Fica tu com o direito de primogenitura e dê-me a refeição. Agora é Isaac que está a lamentar seu pai, a dizer que eu fui enganado 2 vezes. A primeira vez, o meu irmão levou-me o direito de primogenitura e agora ele adquiriu a sua bênção. Então Esaú fica com raiva do irmão. Quando Esaú fica com raiva do irmão, a mãe toma conhecimento disso, que o irmão Esaú queria se vingar do seu irmão Jacó. E é precisamente aqui onde começa esta parte. Então era importante nós termos esses 3 pressupostos para podermos compreender precisamente aqui no versículo número 1 do capítulo 28, em que Isaac, então, a sua mulher Rebeca, avisa ao seu marido que o nosso filho Jacó poderá ser vingado com o seu irmão Esaú. Convém que nós o protejamos. Então Isaac chama Jacó até si e diz: Jacó, meu filho, eu não quero que tu cases com uma mulher cananeia. E a palavra, uma versão da Bíblia diz que Deus ordena, quer dizer, Isaac, pai de Jacó, ordena. Outra versão diz que Isaac manda, isto é, não pediu, ordenou, determinou, mandou. Diz ao seu filho Jacó: Jacó, sai daqui desta terra, vá até a terra dos teus tios, no caso, a terra da tua mãe, em Padan Aram. Vá até a casa de Betuel. Betuel, neste caso, que é o avô de Rebeca. Lá, escolhe como mulher uma das filhas de Labão. Labão, neste caso, que é irmão de Rebeca. E diz mais, Isaac, diz-lhe assim: se tu fizeres isso, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, vai te abençoar. Isto é, as bênçãos que o Deus Todo-Poderoso confiou ao teu avô Abraão, ele vai também impor sobre ti. A expressão Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, Deus Altíssimo, nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 95, versículo número 3, em que Deus é apresentado como o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos reis. Mas também, a primeira vez que nós vemos essa designação de Deus Supremo é quando Deus se apresenta em Abraão no capítulo 17 do livro de Gênesis. E Deus aparece a Abraão e diz: eu sou o Deus Supremo, que em hebraico é El Shaddai. Então, ser perfeito, Abraão, e andai no meu caminho, porque eu irei fazer-te pai de muitas nações. E é quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Neste momento foi quando
Deus apresenta-se pela primeira vez à humanidade na estrutura, no cânon bíblico, como Deus Supremo, Deus El Shaddai. E é precisamente esta designação que agora Isaac passou a conhecer esse Deus como Deus Supremo a partir do seu pai Abraão. Porque Abraão foi quem recebeu essa revelação do próprio Deus, que se apresentou a Abraão como sendo Deus Supremo. Então agora Isaac diz a Jacó: o Deus Supremo vai confirmar em ti as bênçãos que ele deu ao teu avô Abraão. Mas, mais uma vez, diz o quê? Ande no caminho de Deus como? Ande no caminho de Deus, tal como Deus disse a Abraão: ser perfeito e andar no meu caminho. Agora é Isaac que diz a Jacó: não case com uma mulher cananeia, vá até Padan Aram e lá escolha uma mulher para si. Se tu fizeres isso, então Deus, o Deus de Abraão, o Deus Supremo, vai te abençoar. Vai te fazer pai de muitas nações. Primeiro, vai te dar esta terra que prometeu ao teu avô. Vai te dar uma grande descendência, uma descendência infinita, como a areia da praia. E serás bendito. E tu e a tua descendência após ti. Depois de falar isso para Isaac, depois de Isaac falar isso para, neste caso, Jacó, nós vemos que aqui o próprio Isaac, ele tem os mesmos cuidados que o pai dele, Abraão, teve para com ele na escolha de uma companheira. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 24, nós temos ali, Abraão teve o cuidado de chamar ou de confiar o homem que ele mais confiava na sua casa, para que este, por causa da sua idoneidade, fosse escolher uma mulher para o seu filho Isaac. Isaac transmite o mesmo testemunho para o seu filho Jacó. Agora dizendo: vai escolher uma mulher em Padan Aram, na casa da tua mãe Rebeca. E parte Jacó para Padan Aram. Enquanto Jacó está a caminhar para Padan Aram, antes até de partir, Esaú ouve essa conversa, ou ouve os pais a instruírem o seu irmão Jacó. Esaú, nesta altura, já estava com raiva do seu irmão Jacó, porque ele achava que havia sido injustiçado 2 vezes pelo seu irmão Jacó. Então, Esaú, ele ouve que o pai temia que Jacó casasse com uma mulher cananeia. O que faz Esaú, então? Ele pensa: como meu pai não quer que o meu irmão se case com uma mulher cananeia, então eu vou fazer algo para poder magoar os meus pais. E, consequentemente, Esaú vai ter com seu tio Ismael, irmão do seu pai Isaac. Escolhe para lá como uma segunda mulher, porque Esaú já tinha esposa. Escolhe para o segundo casamento uma das filhas de Ismael. E é assim como a Bíblia revela o início de relações entre ismaelitas e hebreus. Foi o caso de Esaú, que vai casar com uma das filhas de Ismael, sendo segunda esposa. O que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo número 3, versículos 25 e 26? Diz-nos o seguinte: que não deixes que a ira ou o ódio dê ocasião ao pecado, de forma que, ao te deitares, não resolvas essa ira, porque senão o diabo irá fazer ocasião sobre ti
para te conduzir ao erro. O que acontece? Esaú tomou uma decisão com base no ódio. Consequentemente, ele desobedeceu aquilo que era, ou fez aquilo que não agradava ou não agradaria aos seus pais de uma forma intencionada. Realmente Isaac e Jacó, neste caso, partem para Padan Aram. Enquanto Jacó está a caminho para Padan Aram, ao fim do primeiro dia de viagem, ele chega a um ponto e ele decide descansar naquele ponto, porque já era um entardecer, já era o final do dia, já se fazia altas horas, convinha repousar, recobrar forças para poder continuar a sua viagem na manhã seguinte. E Jacó vê ali uma pedra, pega aquela pedra, faz dela o seu travesseiro, reclina-se, encosta a cabeça naquela pedra que fez de seu travesseiro e dorme. Enquanto Jacó dorme aqui sobre o seu travesseiro, aconteceu algo extraordinário. É que até aqui nós não vimos em nenhum momento Deus a falar diretamente com Jacó. Deus falava a Jacó por intermédio de seu pai Isaac. Porque é o pai Isaac que diz: não escolhe uma mulher aqui, vai escolher uma mulher na casa da tua irmã. E anda no caminho de Deus para que o Deus Supremo possa te abençoar. Então, ele recebia revelações de Deus por intermédio de seu pai Isaac. Mas ele tinha que ser das custódias do pai, tinha que ser da casa do pai, para que Deus falasse diretamente com ele, com Jacó. E precisamente Deus fala com Jacó no primeiro dia de viagem, quando ele sai da casa dos pais a caminho de Padan Aram, para cumprir aquilo que era a orientação que o pai tinha dado como vontade de Deus para a vida de Jacó. Então estava agora Jacó a fazer o que? A andar no caminho do Senhor. Como? Obedecendo aos pais. Ele, quando chega neste ponto, encontra uma pedra, reclina-se para descansar. Ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê uma escada muito comprida, em que uma extremidade dessa escada estava aqui na terra e a outra extremidade superior dessa escada estava nos céus. E ele via nessa escada homens a subirem, homens a descerem dessa escada. Homens vestidos de branco, vê anjos, seres que são angelicais. Depois ele vê lá na extremidade superior, vê o Senhor lá a falar, e Deus não começa a falar para Jacó, que é a descrever ou interpretar aquela visão que Jacó está tendo. Jacó está a ver uma escada, está a ver homens vestidos de branco a subirem e a descerem, está a ver essa escada a ligar a terra e os céus. É somente uma visão, é uma imagem que Jacó está a ter. Então Deus começa a falar para Jacó, a interpretar aquela imagem que Jacó está a ver. E Deus diz a Jacó: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Atenção que Deus não diz: Jacó, eu sou o teu Deus. Ele começa por, precisamente, explicar como é que ele falava para Jacó por intermédio até antes do seu pai Isaac, como falou para Jacó através do seu avô Abraão. Diz: eu sou Deus do teu pai Abraão. Sou Deus do teu pai Isaac. Então, agora quero fazer uma aliança contigo. Mas para que essa aliança possa ser materializada, deve ser obediente
eu serei contigo para onde tu fores, para esta missão que tu tens. Então, cumpra escrupulosamente esta missão que tu tens, e quando tu voltares, esta terra onde tu estás, essa terra eu vou te dar por herança, a ti e a tua descendência, e vou te fazer pai de muitas nações. Então, quando tu fores cumprir essa missão e voltares, eu vou te dar essa terra por herança e farei pai de muitas nações. O que isso nos remete? Se nós formos olhar para o livro de Provérbios, capítulo 24, capítulo 3, versículo 24, diz que o descanso do homem justo promove conforto, dá paz. E ainda que hajam inimigos, não vai tirar a paz, o conforto, de tal forma que o homem, ao descansar, acorde com as forças renovadas. Não durma cansado e acordar cansado. Dorme cansado, exausto e acorda renovado. Em quê? Em força, em esperança, em fé, para continuar a caminhar. O livro de Salmos, capítulo 95, versículo 3, também fala sobre a folga que Deus dá àqueles que andam no caminho da justiça, na forma como eles descansam o corpo e acordam renovados, dizendo que ainda que 1000 pessoas andem a sua trás, este servo justo e obediente acorda com as forças renovadas. Nós vemos aqui, amados, Jacó, ele acorda assustado, atormentado. Ainda é madrugada. Acorda atormentado por causa deste sonho. E Jacó diz assim: este local onde eu estou é casa de Deus e eu não sabia. Aqui é uma porta do céu. Jacó continua a descansar. Não se fazia luz. Ao acordar, Jacó pega aquela pedra e faz um ritual que vamos agora desenvolver ou cavar, mas vamos antes recuar para algo interessante, que é o seguinte: Jacó foi abençoado pelo seu pai, Isaac, através de um ato que o seu irmão Esaú chamou de fraude. O livro de João, capítulo... livro de João, vamos lá ver aqui. Nós vemos Deus aqui a santificar. Se nós olharmos para o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós temos ali Deus a lavar os pés de seus discípulos. Neste caso, Deus está para lavar os pés de seus discípulos e Simão Pedro, ele se conturba por aquele ato de Cristo. E Cristo diz que se eu não fizer isso, vocês não serão parte de mim, não terão comunhão comigo. Então eu tenho que vos lavar os pés. Aqui em diálogo, nesta parte, nós vemos que Pedro, o que representou Pedro? Pedro representou aquele que teve a revelação de Deus. Quando Deus pergunta aos seus discípulos: o que dizem que eu sou?
Os discípulos respondem, eles dizem que és João Batista. Eles dizem que és Elias. Eles dizem que és profeta. E depois Deus pergunta a eles, e o que vocês dizem que eu sou? Aqui é João 13, 14 e 18. O que vocês dizem que eu sou? Eles dizem, responda agora, Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo diz a Abraão, diz a Pedro, diz, isso que tu falaste não é conhecimento da tua carne nem do teu sangue, mas isso Deus te disse, Deus te anunciou. Então agora eu te digo que tu és o Pedro, és Petros, és a pedra da qual eu edificarei a minha igreja. É interessante notar que esta parte em que Deus fala de Pedro, diz que tu és a pedra da qual eu edificarei a minha igreja. Cristo estava a falar mais da própria igreja, e dele como a cabeça da igreja, e menos do que o próprio Pedro em si. Por quê? Porque se Pedro é Petros, Cristo é Petra, que em grego significa que ele é pedra angular. Há uma outra passagem também muito interessante nos evangelhos em que Cristo fala para Pedro e diz assim, Pedro, hoje Satanás quis te joelhar e eu intercedi ao Pai por ti. Quando tu fores convertido, cuida da fé dos teus irmãos. Então, era em Pedro que recaiu essa responsabilidade, de onde seria nele regida a igreja, que é a pedra. Onde Deus então deu as chaves do reino dos céus, dizendo que aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós vemos que aqui, de seguida, Jacó, ao amanhecer, Jacó não fez mais nada a não ser pegar aquela pedra que antes era um travesseiro, que estava assim, como um travesseiro, e ele passou a pôr a pedra nesta posição, como uma coluna. Aquela mesma pedra, ele pôs como uma coluna. E depois de seguida, Jacó derramou azeite sobre aquela pedra. E Jacó de seguida fez um voto com Deus sobre aquela pedra, dizendo o seguinte: se o Senhor me levar em segurança até a missão onde eu vou, e eu retornar até este ponto e alcançar este ponto em paz e com saúde, eu irei aqui dar dízimo de tudo, porque reconheço que aqui é a casa de Deus. E depois, então, Jacó batiza aquela zona como sendo Betel, através do sinal daquela pedra, como sendo Betel, Betel que significa casa de Deus. Nós podemos aqui encontrar duas disposições nas Escrituras Sagradas. Vamos primeiro olhar para o que nos diz o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Aqui nós vemos algo fundamental a ver com o altar de Deus. O que acontece nesta passagem? Nós vemos Cristo a ir visitar uma certa casa, uma certa família. Por sinal, a família do seu amigo Lázaro.
Cristo vai para essa casa e é recebido pelas suas irmãs, Marta e Maria. O que acontece aqui neste caso? Cristo, quando chega nesta casa, nós vemos duas recepções diferentes das duas irmãs daquela mesma casa. Qual foi a atitude da Marta e qual foi a atitude da Maria? Nós primeiro vemos uma que está inquieta, impaciente, a querer mostrar serviço para Cristo. E vemos uma outra que está calma, serena, a receber serviço do Senhor. Vamos cavar para um outro nível. Marta, ela começa a preocupar-se em querer organizar uma refeição para receber como uma boa hóspede ao Senhor ali na casa. Até aí não tem nenhum problema. Mas de seguida, Marta, ela diz para o Senhor: Senhor, fala para minha irmã Maria, que está aí a seus pés, para ela vir me ajudar para organizarmos a logística da casa a fim de podermos lhe receber. E Cristo diz a Marta: Marta, Marta, por que tu estás inquieta e impaciente? Tu não vês que a Maria está a colher a melhor parte? Isto é, Cristo não foi para aquela casa para ser servido. Cristo foi para aquela casa para servir. E a melhor forma de nós mostrarmos honra a Deus não é através das nossas obras, é através da nossa fé. Marta quis mostrar obras para agradar a Cristo. Maria mostrou a sua fé e agradou mais a Cristo pela fé que ela mostrou. Por quê? Porque Maria, preferiu ficar aos pés de Cristo e ficar ali atenta a conhecer a Cristo. O que representa essa questão de conhecer a Cristo? Irmãos, nós não podemos adorar um Deus que nós não conhecemos. E Maria, ela dedicou tempo a olhar para Cristo, a estar perto de Cristo, a conhecer a Cristo. E daquela forma, Maria, ela honrou a Cristo, isto é, ela se entregou a Cristo como? Não através do seu trabalho, mas através do seu tempo, da sua vida. Naquele momento, isolou qualquer preocupação e ficou ali tão somente aos pés de Cristo, como uma serva, a beber do Senhor. E este foi o holocausto que agradou mais a Deus entre Marta e Maria. Nós, se olharmos também para o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 20 a 24, nós encontramos ali a evangelização da mulher samaritana. Cristo, depois de ter evangelizado e ter tocado o coração daquela mulher, ela disse: certamente que tu és um profeta. Então, eu gostava de saber onde é que tu adoras, para eu também ir lá adorar. E Cristo diz, não é sobre onde adorar. Por quê? Porque a mulher samaritana adorava naquele monte. Gerizela disse: os meus antepassados, os meus pais adoram neste monte. Onde é que eu posso ir adorar? Cristo diz, não é sobre onde adorar.
Ora, aí está. Primeiro é preciso conhecer a Deus, para você saber como adorar de uma forma que o agrada. Então agora, nesta passagem da mulher samaritana, nós vemos que ela já quer adorar, mas ela quer saber qual é o modo de adoração que agrada a si. Então ela já é uma Maria, mas quer aprender como adorar. Ela já conhece. Ela já não é Marta, é uma Maria, já conhece a Cristo, porque aceitou a Cristo. Disse, tu és um profeta. Eu quero saber onde adorar. Então ela já queria ter mais experiências como aquelas, dizer, onde é que eu posso passar a ir adorar? Porque os meus antepassados adoram neste monte. Aonde é que eu posso adorar? Porque aqui onde os meus antepassados adoram, não adoro. Eu não conheci esse Deus. Eu quero saber onde é que eu posso adorar. Quero continuar nesta presença. Então Cristo diz, não é sobre onde adorar. Chegará o tempo dos verdadeiros adoradores. E esses irão adorá-lo em espírito e em verdade. O que é que Cristo quis dizer com adorar em espírito e adorar em verdade? Por um lado, nós temos os gentios, que era o caso da mulher samaritana. Por outro lado, temos os judeus. Por um lado, temos o Monte Gerizim. Do outro lado, temos o monte onde os judeus adoravam. O que acontecia com uns e com os outros? É que nem uns nem outros adoravam de uma forma que agradasse a Cristo. Os judeus não adoravam em verdade e os gentios não adoravam em espírito. Então Cristo diz, haverá o tempo dos verdadeiros adoradores, que estes irão adorá-lo em espírito e em verdade. O que acontecia com os judeus que não adoravam em verdade? O que acontecia com os gentios que não adoravam em espírito? Ou melhor, é o contrário, peço desculpa. O que acontecia com os judeus que não adoravam em espírito e o que acontecia com os gentios que não adoravam em verdade? Os gentios que não adoravam em verdade, eles não adoravam o Deus único, Deus soberano, todo-poderoso. Eles adoravam o quê? Adoravam estátuas, adoravam montes, adoravam locais físicos. Por isso eles estavam preocupados, onde adorar? Qual é o sítio que eu posso adorar? Adoravam, por assim dizer, um falso Deus, porque apegavam-se a coisas. Onde é o altar? Qual é o altar? Onde está o altar? Esse era o problema dos gentios, que não adoravam em verdade. E qual era o problema dos judeus que não adoravam em espírito? É que os judeus, eles adoravam de uma forma ritualista. Os judeus adoravam em carne. Ritualista em carne. Ritual. Batismo exterior, conversão exterior, aparência. E não adoravam em espírito, que é impureza interior. Verdade, dignidade, integridade, honestidade, simplicidade, pequenez. Isso os judeus não faziam. Consequentemente, já não adoravam em espírito, mas adoravam de uma forma ritualista, de uma forma carnal. Então, aqui nós encontramos Jacó preocupado em erguer um altar para adorar aquele Deus que ele conheceu ali, que ele disse, realmente, eu não conheci esse Deus. E realmente este local onde eu estou é a porta dos céus. E ele não desprezou aquilo que foi uma pedra,
mas simbolizou aquela pedra como uma coluna. Derramou um azeite sobre aquela pedra e fez um voto com Deus ali, dizendo: se o Senhor me levar e me proteger e me guardar para esta missão, eu ao voltar para este local aqui, irei vir aqui dar dízimo de tudo ao Senhor, porque reconheço que o Senhor é esse Deus que os meus pais lá falaram, Isaac, quando me despediu, que o Senhor é esse Deus que me falou em sonho, pois eu aqui digo assim: eis-me aqui para realmente lhe honrar em tudo aqui neste altar de adoração ao Senhor. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer este primeiro momento de exposição. Abre-se agora o espaço para a colocação de questões, de sugestões, de comentários para poder enriquecer o nosso estudo. Obrigado. A paz, irmãos. Aqui tenho umas 3 questões. A primeira é: a mãe de Jacó fez todas essas mentiras. Quanto à salvação dos dois, como que ficou? Será que foram salvos? Essa é a primeira questão. A segunda: qual foi o motivo principal da saída de Jacó? Foi de fugir do irmão ou de ir buscar uma esposa? A última: o que o Jacó fez para ter essa proteção e uma promessa de grandes bênçãos depois de tanta injustiça que fez ao seu irmão? Obrigado. A paz a todos. Agradecer em primeiro lugar pelo estudo de hoje, e só veio complementar, pois há dias eu já vinha estudando esse capítulo 28 e esse estudo veio sanar algumas dúvidas que eu tinha. As únicas questões que eu tenho são: eu gostava de saber se Isaac abençoou Jacó e Esaú foi amaldiçoado. Por que razão? E também, durante o meu estudo, eu vi Jacó escrito Jacó apenas, ali escrito Jacob. Eu gostava de saber se há alguma diferença entre a forma de escrever e tal. E a última questão seria: como podemos fazer para adorar ao Deus Supremo em verdade e em espírito? Estimados irmãos, saudações. Venho por esta via também agradecer a palavra de hoje, que para mim é um marco da fundação, digamos, da igreja cristã. Por quê? Porque a dado momento o Jacó, quando ele é visitado em sonhos, ele começa a visionar assim alguns anjos que vão fazendo as suas missões na terra, nos céus. Tanto esta pode ser uma das primeiras pessoas que viu a verdadeira missão do Evangelho na terra, que é Deus enviar-nos os seus anjos para nos protegerem contra o mal, mas para tal nós deveríamos andar nos seus caminhos. E essa é uma felicidade que eu pude hoje vivê-la, e também busquei disso um aprendizado que também pretendo transpassar a outras pessoas. Tanto a nível de contribuições em questões, a primeira destas é: o que significa chamar ovelhas pelos nomes para o pasto? Segundo, quais são as nações criadas por Esaú e Jacó? 3. Gostaria de saber
da idade ou a deficiência do Isaac quando abençoou o Jacó ao ponto de não saber identificar qual dos filhos estava em sua presença. 4. Como é que podemos denominar, desculpa por outra, como é que podemos dominar, como é que podemos hoje dominar a nossa ira por forma a não cairmos no pecado? A seguir, hoje, onde encontrar a porta dos céus e darmos o dízimo de tudo. O que mais agrada ao Senhor? A fé ou as obras da fé? Para finalizar, como é que podemos identificar que o sonho que tivemos trata-se de uma visita do anjo de Deus? Obrigado. Amados, quero em primeiro lugar expressar o contentamento por acolher essas 13 questões que foram aqui expostas, que vão contribuir para tornar o nosso estudo mais inclusivo, participativo e também mais esclarecedor em termos daquilo que o Senhor pretende revelar-nos por intermédio da sua palavra e de que forma é que, por intermédio desta revelação, possamos continuar a crescer, quer na graça, bem como no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou passar então a responder essas questões pela sua ordem de chegada. A primeira destas é: a mãe de Jacó fez todas essas mentiras. E quanto à salvação dos 2 filhos, como é que ficou? Foram salvos? O que sucede é que sobre esta guerra que inicia entre os 2, foi uma guerra no concernente a quem dos 2 iria receber a bênção por parte de seu pai, que era assim a bênção que Deus tinha prometido a Abraão, é resultado da aliança entre Deus e Abraão, e que por intermédio dessa mesma bênção, Deus também passasse a fazer aliança com esse mesmo filho que iria receber essa bênção. Consequentemente, a mãe de Jacó, neste caso Rebeca, teve a revelação do Senhor de que aquele que iria receber a bênção, fruto da aliança patriarcal, seria o mais novo. Tal como a mãe teve conhecimento por intermédio do Senhor, que disse que o mais novo iria prevalecer sobre o mais velho, iria dominar sobre o mais velho. Mas sobre a salvação, ambos foram salvos. Aqui não se trata sobre se um recebeu a salvação e o outro não perdeu a salvação. O tema central é quem dos 2 iria herdar o pacto ou aliança entre Deus e Abraão, tal como Deus disse que iria abençoar Abraão e a sua descendência, e queria renovar continuamente essa aliança com a descendência de Abraão. Então, significa que entre os 2, aquele com quem Deus continuou a falar com para renovar as mesmas alianças e promessas que tinha feito com os seus antepassados, entre os 2, foi Jacó. Mas esta guerra que houve foi pelo fato deles terem sido filhos gêmeos e também porque houve uma disputa entre esses 2, porque neste caso Deus dá a aliança ao mais novo, que recebe o nome de Jacó, que dando continuidade àquela convulsão que iniciou no ventre, também nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas quanto à salvação,
os dois foram salvos. Os dois são descendentes de Abraão. Deus prometeu abençoar Abraão e a descendência após ele. Deus prometeu abençoar a Isaac e a sua descendência. Deus depois fala com, neste caso, Jacó, prometendo abençoar Jacó e a sua descendência. Mas Esaú é parte da descendência de Isaac, a quem Deus tinha prometido que queria abençoar Isaac e a sua descendência. Número 2. Qual foi o motivo principal da saída do irmão? Qual foi o motivo principal da saída de Jacó? Era de fugir do irmão Esaú ou era para ir buscar uma esposa? Esta questão é muito boa, tal como todas as outras são. Por que eu digo que é muito boa? Em algum momento, nós até podemos ter referido que, quando olhamos para o tema, pode-se dar a entender que Jacó vai à Mesopotâmia por resultado da ira do irmão. Isso não deixa de ser verdade. É verdade. Mas a pergunta é muito bem colocada mesmo por isso, porque quando se pergunta desses dois pesos, qual é o principal motivo da ida de Jacó à Mesopotâmia? Era a fuga do irmão ou era para ir buscar uma esposa? Uma deu ocasião à outra. O principal motivo era para que Jacó fosse escolher uma esposa. Mas o que impulsionou isso foi a ira do irmão. Por isso Deus faz as coisas dessa mesma forma. Aquela ira que foi provocada no irmão foi o combustível para que Jacó saísse para Mesopotâmia. Digamos que em fuga do irmão, por causa da forma pela qual ele foi abençoado, que causou um desgosto da parte do irmão, porque foi uma fraude. Consequentemente, Jacó, não tendo ficado isento disso, ele também lá para frente encontrou muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas lutas, muitas adversidades, tal como é a vida de todo crente que recebe a salvação. A igreja muito bem sabe, todos nós sabemos que Cristo já te lhe é dito que na vida nós teremos aflições. Quem anda com o Senhor tem como retaliação muitas perseguições. E isso aconteceu com Jacó. É interessante notar que também, quando Jacó diz à mãe que se eu disfarçar de Esaú e o meu pai descobrir, ele irá me amaldiçoar ao invés de me abençoar. E a mãe diz que esta maldição recaia sobre mim. Se vê que ela também não ficou isenta, porque o seu irmão, ao ter enganado o seu filho para que ao invés de trabalhar 7 anos, trabalhasse 14 anos, também foi uma fraude do próprio irmão para com ela. Foi um desrespeito também do próprio irmão para com o filho da própria Rebeca, neste caso. Então, ela também colheu o resultado dessa fraude. Mas de tudo era da vontade de Deus que fosse daquela forma, que fosse Jacó, este que iria receber a aliança do pacto da salvação como patriarca, que daria continuidade ao plano da salvação. Número 4, por que Isaac abençoa Jacó e amaldiçoa? Não, acho que saltei. Número 3, o que Jacó fez para ter a proteção e a promessa de uma grande bênção após injustiçar o seu irmão? A resposta à questão anterior gera uma introdução para este ponto seguinte. O que Jacó fez para ter a proteção? Jacó recebeu a proteção porque ele recebeu a promessa. Quando recebe a promessa de Deus é algo que nada pode impedir com que aconteça. Nada pode impedir com que os planos de Deus se materializem.
Vejam que houve, ao longo dessa toda trajetória, até o próprio nascimento de Cristo, significa que até o próprio nascimento de Cristo foi muito turbulento. Por quê? Porque Herodes, primeiro, quando os magos passaram por lá e souberam onde é que vai nascer o rei que nós queremos ir adorar, Herodes de seguida também quis saber onde é que seria esse local, que ele disse também queria adorar, mas nós sabemos que o objetivo dele era hediondo. Ao contrário, não era ir adorar, mas sim ir tirar a vida desse rei, que era Cristo. E ainda assim o anjo anuncia a José para que Cristo mudasse, para que ele mudasse o menino para fora dali, porque corria risco de vida. Por quê? Porque era o plano de Deus que Cristo pudesse cumprir uma missão até que ele atingiu a idade adulta e com a idade dos 30 anos até os 33 cumpriu o seu ministério terreno. Somente quando chegou o momento que era da própria vontade do próprio Deus, porque tudo é da vontade, tudo tem que ir de encontro com a vontade do próprio Deus. Quando chegou o momento escrito no livro da vida que Cristo deveria ser sacrificado para a expiação dos nossos pecados, sim, ali Deus permitiu, porque assim Deus quis e propositou que Cristo fosse sacrificado da forma como foi sacrificado. Então, esse é o motivo pelo qual Jacó teve muita proteção e grande promessa, mesmo tendo injustiçado a seu irmão. Número 4. Por que razão Isaac abençoou Jacó e amaldiçoou a Esaú? Isaac não amaldiçoa Esaú. Isaac abençoa Jacó. Só que o fato de já ter abençoado Jacó já não poderia retornar aquela bênção que já tinha saído, já tinha ido. Por quê? Aquela era a vontade do próprio Deus. Já tinha informado a Rebeca que seria o mais novo que iria prevalecer sobre o mais velho. Então, Isaac também abençoa Esaú, mas com bênçãos menores. Não com aquela bênção da aliança patriarcal para que nesse repousasse o pacto da eterna aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, é isto que ocorre no que concerne a bênção que Isaac concede a Esaú. Não o amaldiçoou, mas o deu bênção menor. Não lhe deu a bênção principal. Não lhe deu aquela bênção que ele até o próprio Isaac queria ter dado a Esaú, mas que não estava destinado para Esaú, porque pela vontade de Deus, aquela bênção tinha que recair sobre Jacó. Número 5. Qual é a forma correta de escrever o nome? O nome Jacó. Jacó com O e acento grave é pela pronúncia em português. O equivalente é Jacó com B. Não se pronuncia o B. Não se diz Jacob. É Jacó. A forma própria, segundo, a raiz e a construção frásica na lógica linguística do hebraico, que pela pronúncia é Jacó. Mas, dentre essas duas formas estão corretas. Esta é para dar acentuação à pronúncia em português do hebraico Jacó. Número 6. Como é que podemos fazer para adorar o Deus Supremo em espírito e em verdade? Para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, temos que permitir com que a graça do Senhor converta o nosso coração, que é uma pureza interior, e não mero ritualismo, nem conversão da carne. Não é por vestes físicas, mas são vestes espirituais. E, em segundo lugar, é através da prática da santidade. A santidade
na ótica de Tiago, é uma purificação contínua que conduz à nossa justificação. Diferentemente de Paulo, que defende que a nossa justificação é um ato de julgamento divino por parte de Cristo que ocorre no fim da nossa vida, como se fosse qual vai ser o destino da nossa alma após nós despirmos a nossa carne. Tiago apresenta que a justificação é por via da santificação, que é uma purificação contínua até ao último momento. Número 7. Qual é o significado de chamar as ovelhas pelo nome para o pasto? Chamar as ovelhas pelo nome significa que Deus nos chama tal como nós somos. Tal como nós somos. Por isso é que o Evangelho da Graça, ele veio precisamente para destruir o muro que separava judeus dos gentios. Então, Deus nos chama tal como nós somos, porque aquilo que é o Evangelho da Graça é geral. Significa que a salvação é um dom gratuito de Deus oferecido a todas as pessoas, independentemente do seu passado. Consequentemente, Deus chama as pessoas pelo nome tal como você era no passado. Se era adúltero, se era drogado, se era bêbado, qualquer que era o pecado, a vida de pecado que a pessoa andava, a pessoa tinha uma identidade, tinha um nome que o caracterizava como um pecador. Então, Deus te chama por aquele nome que você tinha, para você sair daquela terra, abandonar o pecado e ir para uma outra terra, onde vai adotar um outro nome. Então, por essa razão é que chamar as ovelhas pelos nomes para o pasto, se é que Deus oferece a salvação para todos, de uma forma gratuita, chamando por aquele nome que a pessoa não só se conhece, como também a pessoa é reconhecida no meio em que está, para que a pessoa possa adquirir uma nova vida. Então, chama pelo nome para a pessoa morrer para o pecado, de forma a pessoa nascer de novo, para adquirir uma outra identidade, agora como um ser espiritual. Número 8. Quais foram as nações criadas por Esaú e Jacó? Esaú, ele criou a nação dos Edomitas, Edom. E Jacó é o fundador de Israel, ou dos israelitas. Então, essas são as nações criadas por um e por outro. Número 9. Qual é a idade ou deficiência de Isaac quando abençoou Jacó, a ponto de não saber identificar qual de seus filhos esteve em sua presença? Quando Esaú e Jacó nascem, Isaac tinha a idade de 60 anos. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura a Jacó, Jacó tinha a idade de 16 anos. Esaú e Isaac tinham a idade de 16 anos. Significa que aqui Isaac já tinha a idade de 76 anos. Quando Isaac já vai com os olhos pesados e deficiência visual, que é a deficiência que ele tinha, cegueira, e quer abençoar ao seu mais velho, no caso Esaú, para que transmitisse ou transferisse a ele a aliança que recebeu do seu pai Abraão. Significa que Isaac já tinha acima de 80 anos. Podemos, sem muita dificuldade, dizer que Isaac tinha aproximadamente 90 anos nesta fase em que ele
abençoa a Jacó. Número 10. Como é que podemos dominar a nossa ira de forma a não cairmos no pecado? O Espírito Santo, ele nos dá um equilíbrio. O que significa dar um equilíbrio? Significa que quando nós estamos irados, que vai resultar das injustiças pelas quais nós somos atravessados ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. O Espírito Santo, ele primeiro nos prepara para todo tipo de injustiça. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos admoesta a nos tornarmos ou a nos fazermos servos. Consequentemente, quando nós somos servos e vivemos da servidão, nós adquirimos o espírito de um pobre. Qual é o espírito de um pobre? O espírito de um pobre é uma pessoa que confia somente em Deus. Não se apega nem confia em nada. Por isso é que a palavra de Deus, em 1 de Pedro, diz que os pobres são exaltados e os ricos devem somente se regozijar pela sua humilhação. Quer dizer, o pobre já não há uma outra condição maior de humilhação do que ser a sua pobreza material. Consequentemente, eles se gloriam da sua exaltação, porque o fato de Deus ter lhes feito desprovidos do meio material, esses passam numa cadência diária a viverem pela fé. O pobre, por isso é que ele se gloria da sua exaltação. Consequentemente, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, se vê que nós já despimos a velha criatura, já não nos apegamos às coisas deste mundo. Consequentemente, se alguém pratica uma injustiça para conosco, isso já não nos causa ira, porque a ira é o sentimento ou a emoção que é manifesto quando uma injustiça afeta a nossa carne. A nossa carne. Então, somos batizados pelo Espírito Santo, nós já não vivemos a busca de satisfazer a nossa carne, mas nós vivemos pelo Espírito, para que esse Espírito possa andar no caminho do Senhor. Consequentemente, nós somos blindados, capacitados com o espírito de fortaleza, para que através dessa fortaleza, quando vier o choque, que é as injustiças, as ofensas, as perseguições, as turbulências, nós não possamos sentir desconforto, ao ponto de esse desconforto fazer com que nós reajamos também com ira por detrás de ira, ou possamos também reagir com injustiça por detrás de injustiça. Então, o Espírito Santo é, por assim dizer, ele nos equilibra para que, mesmo que nós estejamos numa situação de alegria, nós não possamos nos exceder nessa mesma alegria. E ainda que nós estejamos numa situação de tristeza, de perda, de dor, nós não possamos também, como é que eu digo isso? Não possamos também nos anular ou ignorar que temos uma bênção maior, que é uma bênção que nos dá força, alento para enfrentar qualquer que sejam as situações que nós lidamos. Então nós aprendemos, o Espírito Santo nos dá um equilíbrio para nós podermos ter aquilo que se chama de temperança. Então, através dessa temperança, que é o Espírito Santo, nós aprendemos a dominar a nossa ira. Porque ira é atitude maligna. Ira não é de Deus. Deus é justo. A ira não é de Deus. Deus é justo. Por ele ser justo, ele se ira. Deus é amor. A ira de Deus é a justiça de Deus para com aqueles que injustiçam aquelas pessoas que são
justas diante dele. Por isso é que a palavra de Deus diz que o homem é quem escolhe o seu destino, não é Deus quem castiga a pessoa. A pessoa é quem escolhe o seu destino em função das suas escolhas, se obedece ou se desobedece à palavra de Deus. Número 11. Hoje, onde podemos encontrar as portas do céu para darmos dízimo de tudo? Isto é, onde é que é a casa de Deus nos dias de hoje? Onde é que nós podemos dar dízimo de tudo? Nós fomos apresentados a um Deus que é criador dos céus e da terra. E como tal, nós adoramos a Deus a todo momento, porque o ser humano foi feito para adorar a Deus eternamente e continuamente. Nós fomos feitos, criados para adorar a Deus. Então, a adoração de Deus, que é uma forma de buscar, andar com Deus, louvar, honrar, reconhecer, é uma obrigação nossa. E nós aprendemos a estar nesse estado contínuo de louvor e adoração a Deus quando saímos do pecado e nos reconciliamos com Deus. Quando nós nos reconciliamos com Deus, então o nosso estado normal e natural é de glorificar, é de espelhar a glória de Deus em nós. Por quê? Quanto mais nós louvamos, honramos, mais ficamos cheios da sua presença. Mais fazemos cheios da sua presença, mais vontade temos de louvar, adorar, honrar a Deus continuamente. Então, isso é uma questão de pacto de vida. Consequentemente, a casa de Deus, o local para adorar a Deus, é em todo local. É aqui, é agora, é em todo momento, é onde a pessoa está. Por isso é que dizemos que a melhor forma de nós adorarmos a Deus, confessarmos a Deus, anunciarmos a Deus é através do nosso próprio testemunho, que é a forma como nós nos apresentamos ao mundo, aonde quer que nós estejamos. Se nós colocarmos a nossa própria vida, consciência, disponibilidade, disposição ao serviço de Deus para adorar a Deus onde quer que nós estamos, aí sim estamos a dar dízimo de tudo. Isso é que chama de dar dízimo de tudo. A palavra bem diz dízimo de tudo. Não dízimo de todas as coisas, porque não é dízimo de coisas, é dízimo de tudo. E dar dízimo de tudo é adorar a Deus, é honrar a Deus, é louvar a Deus, que é nossa obrigação. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para espelhar a glória de Deus. E nós aprendemos a espelhar a glória de Deus quando nós estamos em comunhão com Deus. Número 12. O que é que mais agrada ao Senhor? A fé ou as obras da fé? Se nós olharmos para a teologia de Tiago versus teologia de Pedro, e se nós vermos que Tiago é o apóstolo das obras e Paulo, disse Pedro, e Paulo, eu vou reformular. Se nós olharmos para a teologia de Paulo e teologia de Tiago, sendo Tiago o apóstolo das obras e Paulo o apóstolo da fé, eles se complementam, não se opõem, porque um não contradiz o outro. O que Tiago fala, que aliás Tiago escreve antes de Paulo, Paulo escreveu depois de Tiago. Isso é importante trazer para aqui, porque às vezes, quando isto é mal interpretado, formulado, explicado, algumas pessoas defendem até que esses dois apóstolos eles se opuseram. Razão pela qual Martinho Lutero, no início, chegou até a defender que esses dois estavam a se opor, mas depois Martinho Lutero, mais para frente, ele reconheceu que ele estava sob um erro teológico, que esses não se opõem. Tiago, quando escreve, Tiago estava a falar de uma fé prática, de uma vida cristã na prática. Ele dizia que a vida cristã na prática é através de atos da fé. E os atos da fé produzem obras. Ele diz que toda fé que seja viva, porque ele está falando de quê?
vida cristã na prática, que é realmente viver pela fé. Então ele diz que toda fé que for viva, ela produz obras, e as obras tornam a fé viva. E isso faz com que a fé tenha frutos, não seja estéril. Porque ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então ele está trazendo outro elemento para a fé, dizer fé viva. Não só fé, mas fé viva. Então por isso é que ele fala de obras da fé, não obras. Porque a obra com base na lei, isso é obra morta. A obra da lei é uma obra morta. A obra viva, ou a obra da fé, é a obra que resulta da prática de uma fé viva. Então, o que mais agrada a Deus, os dois estão em igualdade, porque isso não se opõe. Nós estamos a falar de entre fé e obra, estamos a falar de entre fé e obra da fé. Como bem disse, isso facilitou a resposta. Estamos a falar de como é que esses se complementam, a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. 3 e última. Como é que podemos identificar que o sonho que tivemos trata-se de uma visita do anjo de Deus? Então, para isso nós precisamos. Sonho é um dom de Deus. É uma forma de falar conosco. Quando é que o sonho se torna um dom? São aquelas pessoas que têm a graça de Deus falar com elas por intermédio de sonhos. Aí torna-se um dom. São pessoas que continuamente se comunicam com Deus por intermédio de sonhos. O que é que isso remete-se? É como identificar se o sonho trata-se de uma visita do anjo de Deus. É que não basta ter sonho. É preciso ter o sonho e ter a revelação do sonho, que se chama que é um outro dom que entra em ação, que é o dom do entendimento. Porque mesmo a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, mas não tem entendimento, você não vai compreender a mensagem por detrás daquela palavra. Logo, vai fazer um enquadramento errado e vai aplicar erradamente aquela palavra como um ensinamento para a sua própria vida. Então, o sonho mais o entendimento, o dom do sonho mais o dom do entendimento, te concede uma compreensão sobre a visita do anjo, porque o anjo, quando te visita, vai levar-te uma mensagem de Deus. Então, se a pessoa só tem um sonho, mas não tem um entendimento, não recebeu o anjo do Senhor. Por isso é que os sonhos, até quando a pessoa não entende, podem se repetir. Para a pessoa estar buscando interpretação, compreensão. Então, o que a pessoa tem que fazer? Antes de se deitar, tem que orar ao Senhor. Tem que pedir que o Senhor o visite. Tem que primeiro, antes de pedir, tem que agradecer, ser grato pela vida, pelo dia, pela saúde, pela proteção. Fazer aquele momento o seu altar de adoração a Deus. Fazer aquele momento um momento de ação de graça. De dizer, devolver o que é dízimo de tudo. Naquele momento antes de dormir, você está a dar dízimo de tudo. Está a reconhecer que a água, a luz, a energia, o sol, a família, tudo, o trabalho, tudo, você está a reconhecer que foi a graça de Deus. E você agradece, reconhece. E louva o Senhor por isso. Chama-lhe nome. Adora Ele. Diz o quanto ama, quanto agrada, quanto está grato por tudo isso. Isso é ação de graça. Depois de seguida, pede ao Senhor para lhe dar um descanso. Um descanso que seja o quê? Um descanso que seja reparador, para que você goze da sua santa paz. E acorde dia seguinte com as energias renovadas. Depois você pede ainda que o Senhor trabalhe em si enquanto o seu corpo estiver a repousar. Para que o Senhor te visite
e fale contigo. E te revela através dos sonhos a vontade dele para tu fazeres a vontade dele. Mas pedes também para além do sonho que ele te dê também compreensão, entendimento para você compreender qual é a vontade dele e você poder agir de acordo com a sua vontade. Dia seguinte, ao amanhecer, primeiro ato é curvar-se, primeiramente gratidão, ação de graça, e depois, então, aquilo que Deus falou consigo, você coloca na sua oração. Agradeça pela visão, peça-lhe sabedoria, conhecimento, coragem, temperança, peça-lhe o Espírito Santo para você cumprir aquele plano, sem se desviar dele, nem para a esquerda, nem para a direita, para a honra e para a glória, para o louvor do Senhor, e que se assim for, irás voltar, você aí pode fazer prova de Deus, como o Senhor diz em Malaquias 3:10, faça prova de mim, você diz, se você me proteger, me guiar, eu cumprir esse plano, eu hei de voltar à noite, vou voltar a dar dízimo tudo, que é de voltar a louvar e adorar aqui neste altar da adoração. E você faz prova de Deus assim sucessivamente. Faz isso todos os dias. Então, isso é a vontade que Deus tem para conosco. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer este momento, a vossa presença e acompanhamento, e convidamos-lo a poder fazer like às nossas páginas e a subscrever, e não se esqueça de partilhar este conteúdo com a sua vasta rede de contatos. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.